termos associados ao verbo. O primeiro elemento que nós vamos analisar em relação ao verbo é a transitividade de um verbo. Transitividade é a propriedade de afetar ou não um segundo elemento da sentença. Os verbos que afetam um segundo elemento são chamados de verbos transitivos, e nós vamos abreviar por VT. E os verbos que não afetam são os verbos intransitivos, que nós vamos denominar por VI, ok? Então, numa frase como Ricardo morreu, eu tenho Ricardo como sujeito, e o verbo morreu é um verbo intransitivo. Agora, se eu falo algo como Ricardo ama Maria, o verbo amar é um verbo transitivo, porque está afetando um segundo elemento além do sujeito Ricardo. Está afetando o objeto, no caso, Maria. Okay? Os verbos transitivos, os que afetam um segundo elemento, por sua vez, podem ser de dois tipos. Tá? Então, o verbo transitivo é do primeiro tipo, o segundo é o verbo intransitivo. E dentro dos transitivos a gente pode ter o verbo transitivo direto, que eu vou abreviar aqui como VTD, e o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto é o que afeta um segundo elemento diretamente. E o verbo transitivo indireto afeta um segundo elemento indiretamente. Tem a ver com preposição. Diretamente, ou seja, sem preposição, ou indiretamente, com preposição. Numa frase como Ricardo ama Maria, eu pego o verbo ama, o verbo amar, vejo a transitividade dele, descubro que ele é um verbo transitivo, que se liga ao seu complemento sem nenhuma preposição, e que Maria, objeto direto. E se eu quiser fazer a análise completa, eu ponho que Ricardo é o sujeito simples da frase. Tranquilo, né? E agora vamos ver um caso onde eu teria um objeto indireto. Eu poderia pegar uma frase como eu gosto de praia. Outra vez, eu pego aqui o verbo gosto, o verbo gostar, de praia. De praia, obviamente, está vindo ligado aqui por uma preposiçãozinha de. Eu consigo falar eu gosto praia? Não dá para falar. Então, como essa preposição é obrigatória, eu tenho que pôr, eu já posso dizer que esse aqui é um objeto indireto e, portanto, o verbo é transitivo e indireto. Ele precisa da preposição de para acompanhar. Então, eu teria eu gosto, verbo transitivo indireto, de praia, o objeto indireto. Agora, adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o último termo ligado ao verbo. Depois de você ter achado o sujeito, ter achado o verbo, ter descoberto se ele é transitivo ou intransitivo e ter visto os objetos, o que sobrar na frase é adjunto adverbial. Okay? O adjunto adverbial ele pode ser de vários tipos. Você pode ter um adjunto adverbial de tempo, de lugar, de modo, de instrumento ou de meio, causa, finalidade, companhia e intensidade. E ele sempre traz alguma informação a mais para nós. Naquele exemplo, Ricardo morreu. Essa é uma frase simples com sujeito e verbo intransitivo. Não tem objeto, nada demais. Mas eu poderia pôr mais informações nessa frase. Eu poderia pôr Ricardo morreu hoje de manhã em seu apartamento. Hoje de manhã é um adjunto adverbial de tempo, obviamente, e em seu apartamento um adjunto adverbial de lugar. Como é que eu sei que eles são adjuntos adverbiais e não outra coisa? Ricardo é o sujeito, morreu é um verbo intransitivo. Eu não posso pôr mais nada na frente dele. Tudo que vier depois, então, só pode ser adjunto adverbial. E para saber de que tipo que ele é, eu faço as perguntas básicas. Ricardo morreu quando? Hoje de manhã. Então só pode ser um adjunto adverbial de tempo. Ok?